Começa o nosso dia com o quê? Um abraço. Um abraço. E não vale abraçar só quem conhece não, hein? E quem não se abraçar não vai ser atendido. Aqui a gente já se abraçou. Isso é que é amor. ...360 graus. É águia. É igual o urubu quando vê a carninha. Dedo alto. Deus te abençoe. Esse é o primeiro tratamento. Né, Cláudia? Hein? É o primeiro tratamento. É o primeiro tratamento. Mas tem alguma cabecinha aí, mas pode dizer a verdade. Que diz assim, ela falou do abraço e ficou lá em cima na pose dela. Não tem alguém que pensou assim, não? Pensou! É porque quando eu abraço o Chico e não abraço o Francisco, aí o zum, ó. Mas eu abraço meu abraço agora. E quem não me der abraço, não vai ser atendida. Eu recebo sua luz, ele sabe do que eu estou falando. Vai lá. 1, 2, 3 e... arrochar. Pode jogar muita luz, eu quero. É arrochar. Porque o abraço tem que ser de pobre, esse negócio de abraço de rico. E o beijo. Vem cá, Arisa. Eu adoro fazer isso, adoro. De rico. Mulher, pega um café aqui, tem um cuscuz, quer um pedaço de bolo? E o rico faz assim, toma alguma coisa, um chá, um café, um suco. Né? Então, aí... divisão não, mas a gente devia ser tudo uma coisa só, né? Aquela coisa, aquele abraço, aquela vontade de abraçar, aquela vontade de beijar, de dar um cuscuz. A menina da televisão que faz assim, vira tapioca, né? Toma um café e vira tapioca. Na minha terra não é tapioca não, na minha terra é uma farofinha mesmo de charque, de ovo. Na minha terra pega pesado, um feijãozinho logo de manhã. Um feijão, senão eu não me aguento. Se eu não comer um feijãozinho de manhã, eu não vou lhe aguentar. Aí já é outro babado. Aí depois você come o feijão, vai correr. Bom dia, minha gente. Então, é muito bacana a gente ver esse sorriso de vocês, essa alegria, essa volta à nossa casa, né? Então, vamos começar a nossa manhã de hoje com nossa irmã Arisa fazendo a leitura preparatória. Depois o nosso irmão Rubens fará a leitura e a explanação do Evangelho e fará a prece final, que você é a prece inicial. E eu volto hoje com a carga toda, que a gente está precisando muito. Bel, aguenta aí, Rojão. Eu posso dar nome porque ninguém sabe. Olha, fica tudo procurando quem é Bel, olha, cabecinha. Aí ninguém sabe quem é, eu posso dar nome. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Foi fraco. Foi não. Não vai assim tomar café, não. Tô assim, cansado. Nem virou o ano. Bom dia. Bom dia! Tu também melhorou. Né? Pede obtereis, né? Aprendi ano passado. Nossa leitura hoje é o livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Quem lê, atenda. Quem lê, atenda. Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 15. Assim como as criaturas, em geral,
converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo, com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado às sensações renovadas que condigam com um recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido, para os imprevidentes e levianos, vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação. Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar com enorme desprezo pelo trabalho alheio as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignomínias brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Que assim seja. Vamos relaxar, fechar nossos olhos, descruzar nossas pernas, elevar nosso pensamento ao nosso Pai Criador, agradecer por mais um dia que nos foi dado, por mais esta manhã, que nós possamos, por mais este ano, né, voltamos hoje, que possamos ter a fé e a resignação necessária para continuar trilhando no caminho do bem. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação e livra-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Parabéns por estarem aqui. Mas, acima de tudo, estejamos ligados a essa energia maravilhosa que aqui circula. Pedimos que prestem atenção sempre, não só agora, quando eu estou falando, mas sempre, porque tudo que é dito aqui é em benefício de todos. Então é importante que as conversas sejam feitas lá fora, se for o caso, porque aqui interfere. Foi dito ainda há pouco pelo nosso colega, que quando uma pessoa conversa com a outra, quem está ao lado está tentando se concentrar e não consegue, porque a conversa vai fluindo e interessante que é numa altura normal. Se eu estou falando, se alguém está falando, é preciso ter educação, pelo menos, respeito, e ou fala mais baixo, quando é iminente, não tem que dar, ou então vai lá para fora, porque isso tem uma interferência que não fazem ideia na energia que está circulando aqui. Todos nós estamos sendo beneficiados por essa energia. E ela não pode ser desviada, não pode ser minimizada, diminuída. Precisa ser ao contrário, fortalecida. E ela é fortalecida por quem? Pelo pensamento. Acima de tudo, pelo pensamento. E esse pensamento tem que estar direcionado ao que está sendo feito aqui. Então, é um apelo, a rogativa que nós fazemos, não só aqui, mas hoje, mas sempre. Prestem atenção a esse detalhe para que todos se beneficiem. Tomara que seja assim. Então, estamos aqui falando do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo,
cujo título é Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. É o dom de curar que Jesus falou, né? Ele pediu aos discípulos: restituir a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, expulsar os demônios. Quando falo em demônios, estamos falando de maus espíritos, né? E dai gratuitamente o que, logicamente, recebeste. Jesus quis falar que não se deve pagar por aquilo que nós recebemos de graça. E é uma dádiva esta, de nós podermos transmitir, atenção, pela própria palavra, ter atenção àquele irmão que precisa de uma palavra de conforto. Nós recebemos isso de graça, temos essa dádiva, essa capacidade de ouvir a intuição e transmitir àquele que precisa. Então, recebemos de graça, não tem por que cobrar. Infelizmente, isso ainda vem acontecendo há milênios, como Jesus explica, e esse capítulo está justamente abordando isso, né? Então, preces pagas. Jesus disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas, assim como os fariseus, né? Que os passeando com longas túnicas, gostam de ser saudados nas praças públicas, ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas. Sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, quer dizer, roubam tudo que tem direito, né? Em termos de... Essas pessoas receberão, por isso, uma condenação mais rigorosa. Condenação nós vamos já explicar. Isso foi São Lucas que disse, no capítulo 20, versículo 45, 46 e 47, e São Marcos também, no capítulo 12, versículo 38, 39 e 40, e São Marcos também abordou no capítulo 23, versículo 14. Essa questão de receber uma condenação mais rigorosa, é preciso deixar claro que não vem de Deus. Deus é perfeito e não pune ninguém. Nós é que nos punimos, nós é que nos deixamos levar por todas essas situações e pioramos a nossa vida. Deus não tem culpa disso. A culpa é nossa, sempre foi e sempre será. Jesus disse também, não façais pagar as vossas preces, igual aos escribas, como foi dito, né? Quer dizer, os escribas pegam as fortunas, a prece é um ato de caridade, um impulso do coração, fazer-se pagar pela que se dirige a Deus por outra pessoa, é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, é uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que ele rende. Quer dizer, se pagar muito, a prece é mais longa. Se pagar pouco, a prece é pequena, ou então nem é. Ora, de duas uma, Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras, se são necessárias muitas, porque dizê-las poucas, ou quase nada, por aquele que não pode pagar. É uma falta de caridade. Se uma só basta, o excesso é inútil. Por que, pois, fazê-los pagar? Deus não vende os benefícios que concede, porque, pois, aquele que não é mesmo seu distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido talvez sem resultado. Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade, de justiça, que é solicitado, sua misericórdia, a uma soma em dinheiro. De outro modo, disso resultaria que, se a soma não fosse paga, ou insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência seriam suspensas. Não dá para imaginar uma situação dessa. Então, continua, a razão, o bom senso, a lógica, dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode distribuir a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço à sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, que está para todos, para o pobre, para o rico. Se considera imoral fazer isso com o soberano da terra, pior ainda, o soberano do universo. As preces pagas têm um outro inconveniente. Aquele que compra, olha que coisa interessante, ele crê dispensado de orar. Olha que absurdo.
porque se considerou quites quando deu o dinheiro. Sabe que os espíritos são tocados por meio de pensamento daquele que se interessa por eles. Qual pode ser o fervor daquele que se encarrega um terceiro de orar por ele, né? E assim sucessivamente. E faz a pergunta final: não é reduzir a eficiência da prece ao valor de uma moeda corrente? Então vamos comentar. O que ocorre? Infelizmente ainda ocorre, não sabemos até quando isso vai acontecer, é que há muita, mas muita gente se beneficiando disso. Agora, vamos fazer um paralelo. É assim, todo mundo fala do problema da droga, por que não dizer do problema da bebida? Sabe por que acontece? Porque tem consumidor. Se o indivíduo não é usuário, o traficante não ir adiante. Em outras palavras, se eu pago, eu estou fazendo aí nada mais, nada menos do que uma corrupção. Corrupção passiva. E quem está cobrando? Corrupção ativa. Então observe que essa história de corrupção não é agora. Sempre houve. Um dos exemplos de corrupção aconteceu com Judas Iscariotes. E vendeu Jesus por algumas moedas. É claro que aí entra em cena o quê? A intenção. Tá bom, a intenção ajuda a amenizar o problema. Mas, nós vimos conversando há pouco, tinha um professor que dizia: de boa intenção está pavimentada a estrada que vai para o inferno. Não concordo com isso. Intenção é interessante. Então, veja, a intenção de Judas era, entre aspas, ajudar Jesus. Porque ele achava que Jesus ia dominar, ia ser o governador, o rei, lá que fosse. Jesus nunca sequer demonstrou isso. Desde sempre disse que o reino não é deste mundo. Querendo dizer o quê? Tal como nós temos que pensar no futuro. Então, voltando à história da corrupção. Jesus foi traído por Judas Iscariotes, que logo depois suicidou, pagou um preço caro por isso. Então, se nós trouxermos, que é o que interessa, né? Trouxermos por dias atuais, nós vamos observar isso. A corrupção está nas mínimas coisas, naquilo que a gente acha que pode trocar, que pode negociar. E a prece não pode ser negociada. Ela vem, como foi dito agora mesmo, de dentro. Ela vem do pensamento. O pensamento tem que estar limpo. Não pode estar corrompido. Então, veja bem, se eu quero que a minha vida seja uma vida equilibrada, em todos os sentidos, é óbvio, é lógico que eu tenho que fazer a minha parte. Primeira coisa. Segunda, aquilo que eu quero pedir, a espiritualidade, vamos generalizar, a Deus em primeiro lugar, é lógico, nós temos que pedir dentro de uma lógica, dentro daquilo que é provável, que é possível, e quando foge ao nosso controle, quero dizer o quê? Que nós temos de fazer a nossa parte. Hoje, infelizmente, e não é só no Brasil, está estendido pelo mundo, por razões diversas, várias. A maioria das doenças são causadas por nós mesmos. Como assim? É verdade. Porque nós nos alimentamos mal. Quando eu falo alimentar, pensamento também é alimentação. Nós só podemos ficar equilibrados conosco na medida em que nós nos equilibramos o pensamento. Isso depende de quem? Tem um detalhe. O pensamento entra na mente da gente sem pedir licença. Claro que sim. Não há o que discutir. Agora, o que eu faço com esse pensamento depende de mim. Eu tenho que ter um exercício, um treinamento, se quiser, para dominar esse pensamento. Então, a primeira alimentação é através do pensamento. A restante é, lógico, a alimentação do corpo. Então, quando nós fazemos uma prece a Deus, a espiritualidade, se quiser, pedimos ajuda, mas antes disso, temos que nos ajudar.
Conosco primeiro, depois com quem nos cerca, a começar pela família. Nós temos noção, por tudo que nos tem dito até aqui, toda a literatura espírita mostra que nós pedimos para reencarnar na mesma família, justamente para fazer o chamado resgate. Então, é uma missão que nós temos. Primeiro, fazer a parte que nos cabe. Depois, sim, é óbvio, é lógico, é aceitável, é cabível, e façamos o pedido através da prece. Outra coisa, essa prece, como foi dito agora, não necessariamente uma prece longa, essa prece tem que vir de dentro do coração, da mente, claro, mas de maneira objetiva, não repetitiva. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos entender aquilo que nós queremos pedir e pedir dentro das normas, digamos assim, né? Daquilo que é viável, que é possível. E nunca pagar por isso. Delegar terceiro, passar para terceiros ou quarto, como foi dito. Essa obrigação que nós temos, essa necessidade que nós temos, vai de encontro a tudo aquilo que nos é mostrado, não só por Jesus nos seus maravilhosos ensinamentos, nas maravilhosas lições, mas também, por que não dizer, pela lógica. Não tem sentido eu pagar por uma situação que eu estou responsável por ela. Como foi dito também, fico livre, não preciso orar mais, paguei por essa prece, está resolvido pela situação. Não é assim. É só uma questão de bom senso, de parar para pensar, nós temos suficiente inteligência para entender que no momento em que nós somos levados por esse vendaval de paixões e pensamentos que nos desviam daquilo que Jesus sempre nos procurou ensinar, estamos entrando em 2021, depois em 2022, por aí vai, e ainda temos dificuldade de entender essas lições, pior ainda, colocar em prática, nas mínimas coisas. E só nós somos responsáveis por isso. Não posso fazer para os outros não podem fazer por mim. De forma que vamos sempre pensar dessa maneira, que aquilo que é pago, lógico, pagou um preço, precisa o retorno, isto é, custo-benefício, né? Como a gente costuma dizer. Mas a pergunta é, compensa? Essa corrupção compensa? Vale a pena eu deixar para outra pessoa fazer aquilo que eu devo fazer, que é a minha obrigação, que é a minha missão? Claro que não. Fica a reflexão para que nós lembremos disso. A cada passo da nossa vida, a cada momento em que nós estamos caminhando nessa curta passagem terrena aqui, lembrando sempre que é a oportunidade que nós temos para evoluir. Mas como assim evoluir? Eu vou morrer do mesmo jeito, muita gente faz. Eu estou satisfeito com o que eu tenho? Minha maneira de ser é assim? Eu não vou mudar? Por que mudar? Etc. As pessoas esquecem que nós temos agora o privilégio de melhorar, de evoluir. Como assim? Nós viemos de outras encarnações. É preciso acreditar nisso, entender, cientificamente provado. Não é uma imposição por esta ou aquela doutrina. A própria Bíblia está cheia de exemplos de reencarnações. Então nós viemos de encarnações anteriores com deficiências normais. Estamos agora com a chance única de aproveitar essa passagem aqui, curtinha, para tentar, pelo menos, fazer a parte que nos cabe para melhorar. Por quê? Porque certamente, com toda certeza, será útil na vida futura. Jesus de novo, meu reino não é deste mundo, portanto, a nossa evolução não é só nessa passagem, deste mundo. Ela tem uma evolução natural. Então, tudo que diz respeito, por exemplo, a estudo. Eu sei que muita gente não gosta de ler. A gente detesta ler. Não tem problema. Hoje está fácil.
vá à internet e assista palestras, assista cursos. Perceberam o que eu quero dizer? Quer dizer, é uma chance maravilhosa de aproveitar esta passagenzinha aqui e tentar, pelo menos, evoluir. Sabemos que a maioria não pensa assim por acomodação, por conforto, chamada zona de conforto. Mas fica a critério de cada um, por isso não podemos dizer que Deus condena, que Deus castiga. Nós nos castigamos. Nós procuramos complicar a nossa própria vida. Incrível, mas é verdade. É só parar para pensar o que acontece conosco e o que acontece com aquelas pessoas com quem nós convivemos, repetindo, família. Há dificuldades, sim, muito grandes de relacionar com a família. Uma dificuldade muito grande de relacionar com as demais pessoas. E aí fica uma pergunta que sempre procuro fazer. Qual é a mais difícil maneira de conviver? Com quem? Com a própria pessoa. Nós temos dificuldade de lidar conosco. E é preciso coragem suficiente para chegar ao espelho e conversar consigo mesmo. É preciso coragem. Se desnudar. Ficar nu diante dos pensamentos que porventura vêm alterar essa necessidade desse diálogo, no caso monólogo, né? Com a própria pessoa, que é realmente a mais difícil. Então, se é difícil conviver consigo próprio, imagina conviver com outras pessoas que vêm de outra maneira de agir, de outra maneira de pensar. Sempre foi e sempre será muito difícil. Agora, não é por aí o motivo para pagar por isso. Nós é que temos que fazer esse trabalho. Não há como fugir desse raciocínio. Não há como. Então sempre ficará essa maneira de Jesus nos mostrar a cada capítulo, a cada situação, a cada momento, que nós precisamos sim ter a capacidade de agir em proveito próprio. Primeiramente, não é egoísmo. Quando se fala em agir em proveito próprio, é no sentido de melhorar essa passagem, como foi dito. Então, no momento em que a gente tem essa capacidade de evolução, com certeza nós passamos a ter o quê? Uma das coisas mais procuradas no mundo, que é a paz. Fernando Cordel disse muito bem, a paz do mundo começa em mim. Só a partir da minha paz interior, eu terei condições de, pelo menos, tentar disseminar, distribuir essa paz. Sem isso, fica muito, muito mais difícil. E para que isso aconteça, com certeza tem que abrir mão de certas comodidades que nós temos. Algumas foram ditas. A questão da alimentação é uma. Disso, a partir do pensamento. Muda o pensamento. Muda o pensamento. É fácil, entre aspas. Depende de um trabalho, de um exercício, de uma rotina. E por que não dizer de um respeito a si próprio? Porque quando eu entendo o que está acontecendo, eu passo a ter responsabilidade nisso. Eu tenho que pensar qual é o meu papel aqui. O que eu estou fazendo agora aqui. Comigo mesmo, lógico, com a minha família, com o meu trabalho, minha convivência com vizinhos. Quantas e quantas vezes nós temos dificuldade de entender uma outra pessoa sem, pelo menos, dar o que é chamado de benefício da dúvida. Quer dizer isso. Por que será que fulano falou aquilo? Por que será que fulano agiu daquela maneira? Nunca fazemos isso. Nós temos uma capacidade incrivelmente grande de julgar e condenar de imediato. Dar chance até da mínima defesa. Sempre haverá uma razão.
pode não ser aquela que nós precisamos ouvir, aquela que nós entendemos como a correta, mas sempre haverá. Porque se eu me colocar no lugar do outro, melhora essa análise, essa maneira de julgar. Não devemos julgar nunca, mas melhora. Porque aí eu passo a ter um fator de fundamental importância chamada caridade. Eu não estou agindo com caridade no momento em que eu julgo e imediatamente condeno uma pessoa por qualquer situação. Acabamos de ouvir o Pai Nosso, né? Perdoai a quem nos tem ofendido, e pedindo perdão a si próprio também. Esse é um ponto importante. Perdoar-se em função justamente daquilo que nos levou a agir de determinada maneira. A partir daí, o meu pensamento fica mais leve, digamos assim. Ele fica mais fácil de ser conduzido. Eu tenho mais condições de conviver primeiro comigo mesmo, como já disse, e imediatamente com as demais pessoas. Então, cada fase, cada dia, cada é preciosíssimo, por isso é chamado presente. Atualmente é presente. Ontem foi passado, amanhã será futuro. Este momento agora que nós estamos aqui, por exemplo, é a chance maravilhosa de nós fazermos uma reflexão. E atenção, nós estamos sendo intuídos. A espiritualidade aqui presente tem essa condição de nos dar intuição, para que nós fiquemos mais leves. Então vamos aproveitar esse momento, de desnudar, de limpar, para que, quando for atendido pela espiritualidade, sejamos mais leves, menos presos à materialidade, menos presos ao que acontece lá fora. Aliás, é um pedido que nós fazemos sempre, no momento que entra nesse salão, procurar desligar do que aconteceu lá fora. Até porque, simples assim, aconteceu, passado, não pode voltar atrás. Muita gente sofre, e sofre muito, por conta do que aconteceu. Mas como voltar no tempo? Não há como. Então é preciso outra palavrinha difícil, resignação. De novo, Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. E há uma tendência a querer que a nossa vontade seja feita. E nós não temos essa capacidade de entender qual é a nossa vontade diante das circunstâncias, e muito menos a vontade de Deus. Por quê? Porque Ele é soberano, é perfeito. O que nos acontece de menos mal, quase sempre, é um benefício. Como assim? Sim. Primeiro, poderia ser pior. Tenha dúvidas. Segundo, uma porta é fechada e adiante uma porta é escancarada. Nós tínhamos que passar determinadas situações, incluindo doenças, para que nós possamos avançar, possamos evoluir. E a doença é muito própria para isso. A gente baixa a bola, se acha soberano, podendo tudo. Aí vem a doença, epa, não é assim não. Não. E nas demais situações, perdas diversas, perda de entes queridos, perdas materiais, tudo mais que envolve a nossa vida tem uma razão de ser. E ela está, essa razão, baseada na soberania, o reinado de Deus, absoluto. Seja feita a vossa vontade. É isso que nós devemos sempre, sempre, sempre lembrar, para que entendamos que nós temos uma limitação de recursos. Essa limitação abrange, envolve muita coisa. A nossa formação, a nossa cultura, o nosso relacionamento anterior, de vidas passadas. Um detalhe importante, sempre, de novo, benefício da dúvida. O que eu fiz no passado,
Qual foi a minha ação em relação a determinada pessoa, a determinada circunstância? Será que eu fiz para fulano e tratar dessa maneira? Não dá para imaginar odiar a mãe, o pai e vice-versa. Não há outra explicação, não? A única é essa aí. O que aconteceu no passado, de maneira que nós tivéssemos agora essa convivência para resolver essa pendência. O mal que nós fizemos no passado, a tendência não é essa. A tendência é achar que o outro é que fez mal. O outro é que está fazendo mal. Do nada. Entre aspas, né? Como do nada? De novo, tem uma razão de ser. E é nesse sentido que a gente precisa refletir. Uma boa. Livrar o pensamento de outras coisas que não sejam aquela que nós estamos interessados em evoluir. Não sei se estou sendo claro, mas o fato é que se eu não mudar meu pensamento, em relação primeiro a mim mesmo, depois em relação aos demais, tudo fica mais difícil. Voltando ao tema do Evangelho de hoje. Infelizmente, como eu disse antes, temos isso acontecer, não só aqui, mas em todas as partes do mundo. Pessoas que se beneficiam de um determinado status, de determinada posição, inclusive religiosa, para cobrar, para exigir, melhor dizer, nem sempre diretamente, e seja pago por esse trabalho. A pergunta que não quer calar: é justo? Compensa? Ficou provado que não. Nós temos que fazer a nossa parte. A nossa prece é nossa. Eu faço a minha prece, louvando a Deus, procurando chegar próximo a Ele, obviamente pedindo ajuda, mas eu comigo, eu com Deus, e não com terceiro, quarto e quinto. Porque aí ficaríamos desobrigados. Só paguei, não foi dito aqui. Não é assim? Não é, nunca foi, nem será. Porque nós temos responsabilidade conosco, primeiro, depois, com o alto. Essa mudança de maneira de pensar, maneira de agir, é fundamental para que a gente evolua, a gente cresça, primeiramente perante a Deus, que não vai punir por isso, mas que nós temos esse compromisso, esta missão, melhorar, estudando, se não quiser ler, pelo menos ouvindo palestras. Por isso é importante, toda vez que nós vamos a uma casa espírita, ou nós vamos a outras religiões, ouvirmos a palavra e tirarmos a nossa conclusão, porque tem esse detalhe. Nós ouvimos pessoas, vamos dizer assim, credenciadas para falar, mas temos que tirar a nossa conclusão. A reflexão é nossa. Nós precisamos chegar a uma conclusão conosco. Será que o que foi dito tem a ver comigo? Será que eu aceito? Será que eu entendo isso? Isso é importantíssimo. Mais ou menos a mesma situação. Não é pagando para ouvir isso que vai resolver. Eu tenho que tirar a minha conclusão. E como é que eu tiro essa conclusão? A partir do conjunto de situações que eu estou vivendo. A partir do conjunto de situações que me são colocadas a cada momento da minha passagem aqui. É nesse sentido, e apenas nesse sentido, que vale a pena investir em cada momento que nós passarmos aqui. De forma que pedimos sempre que haja reflexão sobre o que o Evangelho nos mostra, enfim, sobre a palavra de Jesus,
que não veio a este mundo por acaso, claro, Filho de Deus. Infelizmente, não se pode ser absoluto, sabemos que houve recentemente vários movimentos, digamos assim, tentando, que não vai conseguir, diminuir o valor, a figura de Jesus, em nome da liberdade de expressão. Cada um de acordo com as suas obras. Mas cabe a nós, mais uma vez, refletir se isto é correto, se isto é viável, se isto tem sentido. Não tem. Para nós que entendemos a figura de Jesus, a missão dele, que continuará sempre, não se limitou ao tempo de vida dele, 33 anos. A missão continua e ele, com certeza, conta com a nossa aceitação dos ensinamentos que ele não só disse, mas praticou em todas as fases da vida dele. Chegou a reclamar dos discípulos mais próximos a ele, de não agirem como foram orientados. Vários passaram. Então, se discípulos próximos a ele, que acompanharam, que abandonaram tudo para acompanhá-lo, tiveram dificuldades, de certa forma, somos elevados nesse ponto, porque nós estamos vivendo ciclos diferentes, estamos entrando agora num novo ciclo, está todo sendo visto rapidamente isso aí. Fica mais difícil, a gente entende isso, mais complicado. A tecnologia de hoje, à nossa disposição, nos desvia muitas vezes de muitas coisas, generalizando, que poderiam nos ajudar. Mas não justifica que nós possamos mudar a maneira de pensar, a maneira de agir. Cada um tem o seu parâmetro, a sua maneira de agir. Nós procuramos investir. A gente tenha condições, pedindo a Deus isso também, de entender o que se passa conosco, com quem nós convivemos, com tudo que nos é colocado à disposição, e tomar uma decisão, tomar uma atitude, tomar jeitos diversos que nos levem à evolução, ao crescimento, nesta bendita passagem terrena. Então fica essa reflexão e vamos agora nos colocar bem à vontade, complementar a nossa missão aqui, orando, lembrando da Mãe de Jesus, que tem hoje um papel importantíssimo na espiritualidade, que é coordenar, digamos assim, o Vale dos Suicidas. Uma missão difícil, mas que ela aceitou e está trabalhando para que minimize, diminua a carga violenta que essas pessoas, no momento de desvario, de falta de controle, tiraram da própria vida. Nós vamos orar para que Maria, Via de Nazaré, essa Virgem Santa, continue a sua missão e possa também nos ajudar de maneira indireta. Ave Maria, cheia de graça, Deus convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, míseros pecadores, agora, na hora do nosso desencarne e por toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus. Muita paz a todos, que possam voltar aos seus lares com a paz e a energia aqui conseguida. Parabéns por estarem aqui.
Voltei. Gente, nós estamos voltando. Para quem não conhece nossa casa, é uma casa filantrópica, sem fins lucrativos, mas que precisa da ajuda de todos. Por isso que sempre Cláudio está aqui, que antigamente era Tacolac, era óleo de peroba. Agora é iPad. Então, eu tenho que evoluir, né? Quem sabia que era iPad não, mas agora já sei. Então, vocês que vêm aqui nos visitar, quem puder nos ajudar com papel higiênico, com copo descartável para água, com desinfetante. É uma casa grande que habita muita gente. Então, a gente está sempre fazendo campanha de alimentos também, de alimentos, porque nós ajudamos nossa comunidade com alimentos. Então, sempre temos a nossa creche também e sempre estamos precisando de alimento para ajudar a nossa comunidade. Então, eu agradeço a todos pela confiança, ao retorno à casa de Francisco, e quero pedir que façamos silêncio. O silêncio é necessário. Perguntar às minhas crianças, se as crianças estivessem aqui agora, eu perguntava. O silêncio, vamos ver se vocês sabem, o silêncio é o quê? Não sabem? O silêncio é uma prece. É igual a shopping. Tá todo mundo aqui, mas eu estou falando baixinho. Mas não ouve aquele zum, zum, zum? A gente não sabe o que o outro está falando, mas a gente incomoda. A gente veio para aqui hoje, o papo é com quem? Eu, Deus e a espiritualidade. O meu marido, o meu vizinho, o meu colega, eu não vou bater papo com ele aqui. Eu vou deixar para depois que eu sair daqui. Porque isso tudo interfere. Quando os médicos, vocês estão sentados aí, teve a palestra, tudo, vocês estão sentadinhos aí. Mas antes de entrar na cabine, os médicos estão aqui fazendo a sepsia de cada um. Não existe o carro blindado. Por que um carro é blindado? Proteger. Hein? Se proteger. É blindado porque vai conseguir, né? E a gente pode nos blindar de duas maneiras. Pode nos blindar em prece, né? E podemos nos blindar batendo papo. O batendo papo, a espiritualidade quer agir em cada um de nós, mas ele não encontra espaço, porque eu estou ali. Você viu o que Maria fez? E Josefa? E Antônio? E aí fica aquela conversa de comadre, e a espiritualidade não consegue se aproximar dessa conversa. E atrapalha o tratamento, tanto lá dentro quanto o tratamento do passe. Tá certo? Então eu peço a todos vocês que a gente vai botar música. Lembra, você bota aqui a música? E fiquem ouvindo, relaxem. Tá certo? Eu só vou pedir a vocês 5 minutinhos de paciência, porque hoje é o nosso primeiro dia, tá certo? E vamos ter uma prece lá com os trabalhadores, tá certo? Só 5 minutos de paciência que a gente já volta todo mundo para cá. Enquanto isso, vocês ficam em silêncio, em prece, e que a gente volta já já. Um beijo fraterno meu e de toda a equipe de Francisco. E o silêncio celular não é permitido e nem bater papo, tá certo? Convidamos todos os trabalhadores a adentrarem lá a cabine. Oh